Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediu-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz, vou voltar para a minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 11, versículo 15 até o 26 do Evangelho de São Lucas. Eu faço questão de falar o capítulo, o versículo. O Evangelho foi escrito por tal evangelista para que você possa também procurar depois e meditar. Não ficar somente aqui na minha meditação ou na meditação de um outro padre, mas você também precisa meditar, você também precisa pegar as passagens do Evangelho e reservar um tempo para que você possa meditar também, porque o que eu faço aqui é fruto também da minha meditação, mas como sacerdote, eu tenho essa missão de instruir, mas não instruir conforme a minha maneira de pensar, mas conforme a maneira que o Espírito ensina a sua igreja, que é a Igreja Católica. E nós vimos aqui essa questão. Jesus expulsando os demônios, e aí começam a dizer que Jesus estava expulsando os demônios por meio de Beelzebu. E aí Jesus começa a explicar. Satanás, o reino de Satanás e, ao mesmo tempo, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Na nossa vida, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Existe o reino de Satanás e existe o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está no reino de Satanás ou você está no reino de nosso Senhor Jesus Cristo? Não tem meio termo. É por isso que aqui, depois, Jesus vai dizer, quem não está comigo está contra mim. Versículo 23. Quem não está comigo está contra mim. Ou nós estamos com Jesus, ou nós estamos com
o diabo. Muitas vezes, quando as pessoas vêm e ali me procuram, ali no momento da confissão, eu sempre deixo isso aqui na cabeça da pessoa para que ela possa pensar. Eu digo assim: você está do lado de Jesus ou do lado do diabo? A pessoa sempre fala que está do lado de Jesus. Mas eu digo, então por que você não parou com isso aí? Por que você continua fazendo a vontade do diabo? Nós não podemos, meus irmãos, fazer a vontade do diabo. Nós temos que lutar para fazer a vontade de Deus. Lá na primeira carta de São João, ele vai dizer que o mundo jaz sob o poder do maligno. Então, o maligno está aí. Mas nós temos que dar uma resposta a quem nós devemos servir. A quem vós deveis servir? A Deus ou ao diabo? A Jesus ou a Satanás? Quem? É claro que você vai dizer, e eu também, é Jesus. Mas, meus irmãos, então vamos fazer a vontade de Deus. Como nós vimos ontem, quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, quando ensinou esses dias que nós vimos na liturgia. E ali ele vai dizer que a vontade de Deus é que precisa ser feita. Então, quando Jesus chega, Satanás estava todo cheio, né? Lembremos lá no Evangelho de São Marcos, e até mesmo aqui, durante esses dias, quando Jesus entra na sinagoga de Cafarnaum, você lembra que o demônio estava lá e diz: o que é que você veio fazer aqui? Eu sei quem tu és o santo de Deus. Como que ele dissesse assim: você veio agora o quê? Para me destruir? É isso, Jesus veio para destruir mesmo. O reino de Satanás precisa ser destruído na nossa vida. E o que nós precisamos é construir o reino de Deus na nossa vida, dentro de nós. Então ele se achava o grandão, o bonzão, o dono de nós, mas ele não é dono de nós, não. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus. É por isso que no dia a dia nós precisamos estar sempre observando os nossos atos, o que nós fazemos, se essa atitude nossa, ela está conforme Deus ou não. E aí, Jesus fala aqui no final, e eu queria que você guardasse muito isso. Jesus fala, ele diz assim no versículo 25, que o demônio, a partir do versículo 24, quando o espírito mau sai de um homem, então, quando uma pessoa se converte, ela passa a ser de Jesus. Porque antes, quando ela não estava convertida, ela fazia parte do diabo. Então, ela se converte e ela se volta para Deus. Então, aqui, voltando no versículo 24, quando o espírito mau sai de um homem, então, no momento que há uma conversão, o diabo sai da vida daquela pessoa. Se é um pagão, ela é batizada, aí o diabo não tem mais força ali, porque ela foi batizada e ela faz a renúncia a Satanás e depois professa a fé, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, crê em Jesus Cristo, crê no Espírito Santo, crê na Santa Igreja Católica e assim por diante, que é a nossa profissão de fé. Só que aqui Jesus está falando uma coisa importante aos que se converteram. Você é um convertido? Claro que você vai dizer que é. Você é um convertido, mas são as suas atitudes que vai ver se você é um convertido ou não. São as suas atitudes, Padre José Augusto, que vai ver se você é um convertido ou não. Se a sua conversão foi verdadeira ou é uma coisa assim meio light, tá lá e tá cá, né? Então, quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para a minha casa de onde saí, tá vendo? Aquela pessoa se converteu, ela está numa caminhada, o demônio vai embora, mas
Ele não vai desistir daquela alma enquanto ele não possuir de novo. É isso que Jesus está falando aqui. Então, vou voltar para a minha casa. Não. O nosso coração, o nosso ser pertence a Deus. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos templo de Deus. Que nada ele dizer que vou voltar para a minha casa. Não. Nossa casa pertence a Deus. Quem habita em nós é a Santíssima Trindade. Mas veja como é que ele faz, né? Vou voltar para a minha casa. Não, jamais. Essa casa aqui, e diga isso, essa casa aqui pertence a Deus. E quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Varrida e arrumada significa aquela pessoa que estava na caminhada, mas começou a retroceder. O pecado começou a dominar de novo. Está entendendo? A pessoa começa a pecar, não reza mais, não busca mais a Deus, então a casa está arrumada. Arrumadinha o quê? Para ele entrar de novo, que é isso que ele está falando. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Então, meus irmãos, uma pessoa se converte. Ela entra e faz parte agora de Jesus Cristo e entra no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela começa a vacilar, aí Satanás vem e domina aquele lugar. E aqui está dizendo que aquela pessoa ela fica numa condição pior do que antes. Lá na carta aos Hebreus, se eu não me engano, no capítulo 10, lá vai dizer que uma pessoa que depois conheceu as coisas do Espírito, ela abandona tudo e volta à vida velha, aí lá vai dizer que dificilmente essa pessoa voltará a ser de Deus novamente. Dificilmente. E existem casos de tantas pessoas que abandonaram a Deus, estão no fundo do poço e não conseguem mais sair. Vamos perseverar, meus irmãos. Nós somos de Deus. Nós pertencemos a Deus. Não vamos dar essa oportunidade para o diabo dizer que vai voltar para a casa dele. Essa casa aqui é de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você está do lado de quem? Jesus disse que quem não está do lado dele está contra ele. Você está do lado de quem?